os irmãos a abrir no texto de 1 Samuel, capítulo de número 8. 1 Samuel, capítulo 8. Vamos ler apenas 5 versículos deste capítulo. Todos abriram em 1 Samuel? 1 Samuel 8, 1, está escrito, irmãos: quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava Joel, o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: veja, você está ficando velho, os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que nos constitua um rei para que nos governe, como acontece em todas as nações. Vamos pedir a direção e iluminação do Espírito Santo. Espírito de Deus, estamos aqui nesta manhã e oramos para que Tu nos dirija, para que fale conosco, para que essa palavra seja permeada de aplicação viva, verdadeira, eficaz, por meio da graça do Senhor. Oramos para que não seja apenas lições de morais, mas para que possamos, Deus, de fato, nos dependurar na Tua graça. Possamos, Deus, de fato, alcançar misericórdia da parte do Senhor. Oramos e confiamos em nome do Teu Filho. Amém. Irmãos, o título que eu quero dar a essa pregação nesta manhã é Pais Piedosos e Filhos que Não São, ou Pais Piedosos e Filhos Nem Tanto. Já parou para pensar e fazer essa pergunta: por que existem pais tão sérios na palavra de Deus? Voltou? Isso. Irmãos, por que existem pais piedosos e filhos que não seguem o mesmo caminho? Porque homens e mulheres de Deus sérias na palavra do Senhor não conseguem reproduzir uma vida na vida dos filhos, uma vida do Senhor. Por que Samuel, um dos maiores profetas que já pisou nessa terra, não conseguiu que os filhos dele acompanhassem o caminho de santidade com o pai? Nesse capítulo 8, irmãos, nós temos uma transição interessante. Mostra exatamente o final do período de juízes e o começo de uma monarquia que viria. Basicamente, todo o capítulo de número 8 é um pedido dos anciãos do povo de Israel a Samuel, que eles não queriam mais viver debaixo daquela chamada teocracia. Por quê, irmãos? Deus é que elegia aqueles juízes para governar o povo. Só que o povo não queria mais aquele sistema de governo. O povo queria agora uma transição de monarquia. Eles mesmos disseram no texto, não sei se vocês repararam, que eles não queriam mais serem governados por juízes, mas como as outras nações, através de um sistema monárquico. Samuel então tenta, de certa maneira, dissuadir aquele povo para que não caminhasse nessa direção, mas Deus permite que isso aconteça, porque de fato eles não estavam rejeitando Samuel, os juízes, eles rejeitaram o próprio Deus. E em termos teológicos, irmãos, esse capítulo na verdade representa este final, o final da teocracia e agora o começo de uma liderança monárquica. E por que isso aconteceu? Por causa de basicamente 3 motivos. O primeiro é que, por que o povo de Israel não queria mais juízes e queria reis? Porque havia um sistema corrupto entre os juízes. Os juízes se corrompiam muito, então eles não queriam mais aquele sistema corrupto. Eles viam como solução uma mudança de governo. E segundo aspecto, havia também um desejo que eles estavam se comparando às outras nações. Já viu que a gente faz muito isso, né? Se compara ao ímpio.
Deus, eu quero ser tipo como o ímpio. Deus, o ímpio é bem sucedido, né? Tem saúde, tem riqueza, tem sucesso. E aquele tipo de comparação estava fazendo que o povo de Israel desejasse a monarquia, assim como as outras nações. E por fim, havia também um desejo da nação de Israel de um líder nacional. Um rei que uniria a nação, ia trazer essa unificação, porque a nação estava muito fragmentada, o povo estava disperso, então eles queriam um líder para que pudesse de fato fazer frente contra aquelas nações que estavam ameaçando a vida de Israel. Isso mostra então, irmãos, que as pessoas sempre acham um problema para culpar, e elas estavam culpando o sistema de governo, de juízes, e não mais como o povo estava governando, né? O problema, na verdade, eles estavam indicando que estava na estrutura de governo. Mas, irmãos, se a gente vê pela história cíclica do mundo, que o problema não é o sistema de governo, mas quem governa. Não sei se os irmãos se lembram, mas teve um plebiscito no Brasil entre monarquia, parlamentarismo e presidencialismo. E na época ganhou-se o sistema atual que a gente vive hoje, o presidencialismo. Mas mostra que não é o sistema de governo mudando que vai alterar a forma como é governada a nação, porque o problema não está no sistema de governo, mas no coração de quem governa. Pode ser um rei mau, pode ser o sistema da monarquia, pode ser o parlamentarismo através dos ministros, pode ser um presidente ruim. O problema está no coração do homem e não no sistema de governo que a gente vê. E Samuel entende aquele pedido do povo, e que aquela rejeição não era a Samuel, ao sistema de governo de juízes, mas ao próprio Deus, e o próprio Senhor esclarece isso, quando na verdade o povo estava rejeitando era o governo de Deus. Mas antes de tudo isso acontecer, essa mudança de sistema de governo, monarquia, de juiz para monarquia, a Bíblia relata brevemente a questão dos filhos de Samuel. Antes dela falar desse sistema de governo, que vai eleger posteriormente Saul, o fato é que os filhos de Samuel se desviaram. E a Bíblia não dá muitos detalhes disso, ela apenas faz um relato, apenas narrativo de como isso tudo aconteceu, mas não detalha o porquê, os motivos, né, as circunstâncias, apenas faz esse breve relato. E dentro desse breve relato nós vemos que Samuel teve 2 filhos, Joel e Abias. E eles também eram juízes, assim como Samuel. Lembra, Samuel tinha 2 papéis. Samuel era tanto juiz do povo de Israel, quanto um profeta. E assim como Eli, Samuel também estava velho. A Bíblia não traz esses detalhes de que onde os filhos nasceram, a cidade, não mostra o momento que eles se desviaram. A gente nem sabe, na verdade, a esposa de Samuel. Mas o fato é que Joel era o mais velho. E Joel tem um significado interessante que diz: Jeová é Deus. Quer um nome mais bíblico do que esse? Jeová é Deus, era o significado de Joel. E Joel foi pai de Emã. Não sei se os irmãos sabem, mas Emã foi um homem de Deus, serviu na casa do Senhor na época do rei Davi. E havia também um filho mais novo, Abias. Abias significa Jeová é pai. Olha só, se o nome de Joel é Jeová é Deus, o nome de Abias significava Jeová é pai. Mas ambos foram designados por Samuel para serem juízes em uma cidade chamada Berseba, ao sul de Israel. Irmãos, é interessante que quando Samuel e os outros juízes iam julgar a nação de Israel, eles tinham que fazer um chamado de circuito. O que era o circuito? Não havia juízes para julgar todas as cidades, para ficar lá. Então o que Samuel fazia? Fazia um circuito percorrendo cidade por cidade, julgando a causa do povo. Então, se um dia Samuel estava naquela cidade, ele continuava percorrendo, ia para outra cidade, julgar aquela causa, então percorria toda a nação de Israel, para que o povo pudesse ter suas causas julgadas. Portanto, agora a idade já estava avançada, a ideia era ele passar a responsabilidade dele para os filhos, mas infelizmente Joel e Abias entraram por um caminho de pecado. Joel e Abias foram extremamente corruptos, e o texto bíblico não economiza palavras para isso. Fala que inclinaram-se à avareza, aceitaram suborno e perverteram a justiça. Olha só, não é 3 aspectos ruins de um juiz? Aceitar suborno,
serem avarentos e perverter o direito ou a justiça. Isso aconteceu, irmãos, provavelmente por causa das posições que eles ocupavam. Então era muito tendencioso ele ser um juiz corrupto, era muito tendencioso ele perverter o direito, julgar causas de forma injustas. E o fato de Samuel, na verdade, residir em Ramá, era uma cidade que ficava a 80 quilômetros de Berseba, provavelmente para ficar talvez distante dos filhos, pode ser uma indicação. Mas assim como Samuel presenciou a corrupção dos filhos, o sacerdote Eli também presenciou. Pensa, lembra da história de Eli? Ele era um sacerdote, fiel a Deus, mas os filhos eram corruptos e Eli fazia vista grossa. Mas há uma diferença de Samuel e Eli. No texto bíblico a gente vê que Eli está fazendo vista grossa porque os filhos estão se desviando. Ele não faz muita questão. Mas o texto bíblico não fala nada de Samuel. O texto bíblico não dá nenhum indício de que Samuel foi um mau pai. O texto bíblico não mostra que Samuel foi um pai que foi relapso. Na verdade, nós não podemos de maneira alguma atribuir algum pecado na criação dos filhos de Samuel. Por isso, onde a Bíblia se cala, nós temos que nos calar. Onde a Bíblia não diz nada, nós não podemos falar nada que Samuel errou nisso, naquilo e fazer inferências. Mas o fato é que essa situação deixou o povo de Israel muito irado. E as falhas dos filhos de Samuel teve um efeito contrário da rejeição do próprio governo de Deus. E ao perceber isso, que Samuel não teria uma boa sucessão, o povo então se volta contra Samuel. E é interessante, irmãos, por que os filhos de Samuel agiram assim? Por que eles foram no caminho oposto do pai? É interessante que mesmo na antiguidade, os rabinos já tentavam trazer algumas possibilidades. Alguns estudiosos, por exemplo, tentavam amenizar a imagem dos filhos de Samuel, mostrando o seguinte: não, eles agiram assim porque a posição de juízes forçou eles a agir dessa maneira. Mas Samuel também era um juiz e ele não agiu dessa maneira. Outros falam que na verdade os subordinados de Abias e Joel é que agiram dessa maneira, e então a Bíblia por tabela falou que eles eram responsáveis, mas quem era pecaminoso eram seus subordinados. Mas a Bíblia também não diz isso. Ela é clara, na verdade, que eles se corromperam, foram imprudentes com aquilo que eles tinham de posição. Logo então, muitas pessoas questionam se Samuel foi culpado pelo comportamento dos filhos. E alguns então falam que ele falhou como pai, porque ele estava muito ocupado julgando a causa de Israel. Imagine você percorrer um circuito de cidade em cidade, então não ter tempo para educar os filhos direito nos caminhos do Senhor. Então eles falam, não, Samuel era muito ocupado, com o sacerdócio, com a figura de profeta e juiz, então ele não poderia cuidar bem dos filhos. Mas mesmo que isso possa parecer verdade, irmãos, a Bíblia não deixa pista para isso. Então a gente não pode afirmar. Pode ser uma boa justificativa, mas não resolve o problema, porque a Bíblia não fala que Samuel foi um pai negligente. A Bíblia, na verdade, não fornece qualquer detalhe de como que Samuel criou os filhos dele. Portanto, Samuel era um homem de Deus, Abias e Joel já eram homens adultos, e eles sabiam o que estavam fazendo. E não é assim também nos dias de hoje, irmãos? Pais que trabalham de forma excessiva e talvez não tenham tempo para os filhos. Eu vejo uma forma frenética de pais quererem dar coisas aos filhos que eles nem precisam. De repente a gente está achando que o nosso filho precisa de mais um celular novo, de mais uma viagem, de mais um videogame, de mais um computador novo. Mas o maior presente que eu e você podemos dar aos nossos filhos é a nossa presença, é o nosso discipulado. O maior presente que o seu filho pode receber é você mesmo. Não há presente maior que o seu filho possa receber senão a tua presença. E ontem eu conversando exatamente com um grupo de irmãos, louvando aquelas irmãs que têm mais tempo para ficar em casa para educar os seus filhos. Isso é uma bênção. Não permita que a sociedade imprime em você, dizendo assim, o que você faz? Ah, não, eu sou do lar. Do lar? Não, mas o que você faz? Não, eu cuido da minha família. Não, mas o que mais você faz? Quer dizer, a sociedade quer imprimir em nós que uma mãe que cuida bem da sua casa, cuida bem do seu lar, cuida bem dos seus filhos, é um afazer menos favorecido. É algo mais ruim, algo inferior.
pois não é. Isso que a sociedade imprime em nós e nos pressiona, na verdade, tem sido uma das causas das doenças sociais, porque se nós cremos que a família é a base da sociedade, quando a família vai mal, a sociedade vai mal, significa que mulheres estando em casa, edificando o seu lar, isso é uma bênção, isso é algo de Deus. Mas é com muita tristeza que a gente vê não só o exemplo bíblico de Samuel com os filhos ruins, diante de pais sérios, homens e mulheres de Deus piedosos, que seguiram caminhos perversos, mas a gente tem, por exemplo, outros exemplos no livro de Juízes. Por exemplo, Josué cumpre a sua missão, ele entra na terra prometida, mas toda vez que Deus levantava um juiz sério e justo, esse mesmo juiz que morria em idade avançada pela morte dos inimigos de Israel, levantava um juiz mau. E aí abandonava o Senhor, seguiam outros deuses, o povo sofria, de repente vinha outro juiz bom, que era levantado, e assim o povo de Israel vivia nessa montanha russa, entre bons e maus juízes. A gente vê, por exemplo, também no livro dos reis, reis maus tiveram filhos piedosos, assim, do contrário, reis bons também tiveram filhos maus, e assim como juízes, reis, homens foram levantados para edificar a sua casa, mas infelizmente provocavam a ira do Senhor, a ira de Deus. Irmãos, quantos pais não têm dormido, chorado, esperando seus filhos voltarem da vida noturna? Quantos pais piedosos intercedem, choram e pedem o retorno dos seus filhos? E esse é um assunto tão delicado que a gente não tem resposta para tudo. Nós não vamos conseguir explicar plenamente, por exemplo, como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Você não gostaria de ser considerado segundo o coração de Deus? Eu sempre faço aquela correção naquela letra do Diante do Trono, né? Dá-me um coração igual ao teu. Não, é semelhante ao teu. O mais correto seria isso, porque nós não podemos nos igualar ao Senhor. E Davi, tendo esse coração segundo Deus, ou seja, semelhante ao do Senhor, é um assunto que a gente não pode explicar plenamente. Por quê, irmãos? A gente tem uma tendência de pré-julgar as pessoas. Já viu que a gente cria um tribunal na nossa mente? A gente fala o seguinte: olha, não, eu sei onde essa família errou. Essa família errou ali, ali e ali. E porque ela errou, eu já tenho a sentença. Nós criamos um pré-julgamento de famílias e a gente busca, na verdade, todo um conceito, um arcabouço teológico para culpar a atitude daqueles pais. Não, aquele filho se desviou porque o pai agiu dessa maneira. A gente já cria a sentença, o julgamento e já condena. Irmãos, a gente não pode colocar mais fardo e peso que esses pais já carregam em suas vidas. E olha que eu estou falando de um exemplo explicitamente que a gente não tem como culpar Samuel em nada. Davi a gente ainda tem, né, uma justificativa, Davi adulterou, Davi fez aquilo, Davi foi negligente, então a gente acha uma brecha para culpar, porque Davi foi um pai ruim. Mas no caso de Samuel não há espaço para isso. Não há base teológica alguma porque os filhos de Samuel foram filhos ruins. Certa vez o testemunho de uma mulher muito piedosa, mulher de Deus, foi muito acusada na igreja dela porque a filha não seguiu os caminhos do Senhor. E as pessoas da igreja mais ou menos diziam a seguinte frase: quem é você para ensinar a palavra de Deus? Para mim, se você não conseguiu ensinar a palavra de Deus para sua própria filha. E ela pensou nisso bastante, isso feriu o coração dela, e tem tudo a ver com aquele texto devocional que eu publiquei no grupo da igreja, né, sobre testemunho. Afinal, a autoridade está em mim ou está na palavra de Deus? Não é algo delicado, aquilo que eu coloquei lá no grupo para vocês? Para quem não ouviu o áudio, eu vou tentar resumir brevemente. A Bíblia é a autoridade final, amém, irmãos? Autoridade máxima, ok? Ok. Se eu prego para você, vou dar um exemplo, eu prego para você ter filhos, por exemplo, eu incentivo você a ter filhos, né? Um casal precisa frutificar nessa vida, mas eu não tenho filhos, por exemplo. Com que autoridade eu posso pregar para você se eu mesmo não tenho filhos? A autoridade que eu posso pregar é baseado na Bíblia, ela é a autoridade final. É claro que o meu exemplo pode trazer clareza a essa autoridade, o meu exemplo como pai, né, pode trazer algo que traga luz, pode aumentar, ampliar, sei lá, trazer clareza a essa autoridade, mas mesmo um pai que não tenha filhos, pregue para outro pai para tê-los, a autoridade está na palavra de Deus. Por quê?
Porque a autoridade está na Bíblia tanto para quem está pregando quanto para quem está ouvindo. De repente eu posso pregar um assunto que eu não vivo plenamente, mas porque eu não vivo plenamente eu vou deixar de pregar? Não. De repente eu tenho problema com ira, sou um cara iracundo. E porque a Bíblia fala para eu ter domínio próprio, para eu não irar e não pecar, eu vou deixar de pregar contra a ira? Não. Eu vou pregar para mim, que precisa receber essa pregação, e para você também que precisa ouvi-la. Portanto, a autoridade da Bíblia ela é final, máxima, mesmo que eu plenamente não consiga viver aquilo. De repente eu não estou educando a minha filha de forma correta. Então, na hora de eu pregar, eu vou pregar para mim e para você. Portanto, a Bíblia é essa autoridade final, mesmo que a gente não consiga viver plenamente aquilo ali. Então dá muito temor, porque eu sou um pastor, tenho uma filha pequena, isso também pode ser muito caro para mim. Irmãos, eu quero lembrar de um outro exemplo do rei Josias, por exemplo, um rei temente a Deus, que desejava fazer a sua vontade, mas ao morrer, um de seus filhos assume o trono. E um dos filhos do rei Josias que assume o trono, ele foi tão rebelde, que ele pegou e picotou os rolos que tinha a mensagem de Deus e queimou. Pensa, o rei Josias, um homem temente a Deus, tem um filho que picota a palavra de Deus e joga no fogo. Basta ler Jeremias 36, depois você lê esse capítulo em casa. Irmãos, o fato é que todos nós conhecemos algum pai que de fato é homem de Deus, mas que fazia o culto doméstico, honrava seus pastores, orava pelos seus filhos, mas os seus filhos não seguiram o mesmo caminho. Irmãos, cientes dessa consequência, nós precisamos entender que há coisas que fogem ao nosso controle. Nós não podemos controlar todas as coisas. Sansão é um exemplo disso. Sansão é um dos homens cujo o nascimento poucas vezes foi predito para os seus pais. Irmãos, apenas João Batista, Jesus e Isaac receberam esse grande privilégio, onde um anjo anuncia o nascimento do filho, e os pais de Sansão, devotos, homens e mulheres de Deus, receberam esse prenúncio do anúncio do seu filho que nasceria. E Sansão, irmãos, criado como um nazireu, desvio de caráter. A culpa também não foi dos seus pais eram zelosos, ensinaram os caminhos que o filho deveria andar com aquele voto, mas Sansão decide, de forma deliberada, desobedecer aqueles ensinamentos. Por isso, a partir de uma certa idade, irmãos, a responsabilidade é individual mesmo. A responsabilidade é do filho. A gente vê o texto de Ezequiel 18:20, Romanos 2:6, e muitos defeitos, irmãos, a gente pode ver em Sansão, mas como atribuir isso aos pais? Não há como. Mãe, pai atormentado, faz perguntas: onde foi que eu errei? O que eu fiz? Mas eles podem encontrar consolo nessa história que a gente acabou de ler, por exemplo, de 1 Samuel. Isso é um alento a pais piedosos que não negligenciaram a educação dos filhos, mas quando os filhos começaram a entrar na adolescência e juventude, começaram a estabelecer sua própria identidade, começaram a questionar, rebelar-se contra aqueles ensinamentos, e isso, irmãos, infelizmente acontece. E pelo fato, na verdade, de sua vida estar mudando, eles começarem a ouvir outras coisas, os seus corpos mudam, ficam mal-humorados, e de fato é que eles começam a ouvir outras coisas. E no mundo lá fora, essas crenças, outras crenças, pode fazer perguntas surgir. Eles podem pensar, mas espera aí, há pessoas boas também lá fora que não são crentes, não são evangélicas, cristãs, protestantes. Há pessoas lá fora que são bondosas, são inteligentes, têm atitudes altruístas, e mesmo assim, elas começam agora a questionar a verdade do cristianismo. Por isso, não fique chocado quando você vê isso acontecer. Por quê? Porque a salvação, ela é individual. Não existe para nós aquela frase, filho de peixe, peixinho é. A salvação do seu filho, por mais piedoso que você seja, ela é dele, individual, intransferível. Portanto, não esqueça que os nossos filhos têm também a natureza pecaminosa, são pecadores.
E o desafio de ensinar a palavra de Deus, de caminhar junto com eles, é até o tempo de maturidade. E quando o seu filho alcançar esse estágio da vida, ele vai seguir o caminho dele. E você deve estar preparado sim para se qualificar esse desafio como homem de oração, mulher de oração, um desafio que você vai enfrentar em casa. E esses filhos há de fazer escolhas. E eu quero fazer algumas aplicações, irmãos, nessa mensagem relativamente breve. Ao primeiro grupo que eu quero aplicar essa mensagem é pais piedosos que os seus filhos estão afastados e você não tem certeza da salvação deles. Portanto, em primeiro lugar, a esse grupo da aplicação de pais piedosos que os filhos não seguiram os seus caminhos, cuidado para que você não se culpe excessivamente. Cuidado para você não colocar uma carga excessiva, porque isso não faz bem para você, não faz bem para a sua saúde emocional, espiritual e sequer física mesmo, porque isso pode tirar o seu foco de Cristo, isso pode tirar os seus olhos do Senhor, porque eu tenho visto pais se sobrecarregando por anos com o peso de culpa e perguntando onde eu errei. Irmão, pais não são perfeitos. Lembre-se que cada ser humano na verdade recebeu a sua responsabilidade por suas escolhas, e todos nós somos falhos de alguma maneira. Todos nós, em alguma área da nossa vida, nós vamos falhar, não somos perfeitos, nós vamos colecionar erros, é verdade, mas cuidado para isso não te desanimar na sua própria jornada de vida cristã. O nosso ensino é verdadeiro, porque vem da palavra de Deus, mas ele também é gracioso, porque ele depende de Deus. Não somos nós que convertemos o coração de ninguém. Por isso que a gente combate tanto o casamento misto, porque não é você que converte a pessoa. O casamento não serve para ser evangelístico. Já parou para pensar nisso? Se você casa com alguém não crente e essa pessoa nunca se converter, porque não é você que converte ninguém. Por isso você, mediante a graça de Deus, deve descansar. Não permita que o remorso roube a sua alegria de viver a própria vida cristã. Não permita, na verdade, que nada atrapalhe o seu vigor de servir a Deus e continuar essa jornada da vida. Portanto, continue firme, apesar das circunstâncias. Olhe para Cristo, Ele é o seu alvo, independente da circunstância que você está passando. Portanto, mesmo diante de um processo tão doloroso, isso faz parte de um processo que a gente chama de nos moldar à imagem de Cristo. Isso faz parte para que nós possamos crescer, avançar, e não me pergunte como isso vai acontecer, ou por que Deus permitiu isso acontecer. Eu também não tenho resposta para todas as coisas. De repente isso vai levar um tempo, de repente isso pode ser uma forma de te levar a orar mais. Eu não sei do que Deus deve estar usando essa circunstância, mas uma coisa eu te falo: Deus não nos deve nada. Independente da resposta da sua oração, Ele já é digno do seu tempo. Independente da sua circunstância, Ele é digno do seu amor. Independente do que acontecer, Ele é digno da sua devoção, da sua entrega, porque nenhuma circunstância fará que Ele não é digno. Entende? Preste bem atenção nessa frase. Nenhuma circunstância fará com que Deus não seja digno de você adorá-lo. Portanto, pais piedosos, só o Espírito Santo pode transformar alguém, por maior que seja o seu esforço, por mais culto doméstico que você faça, por maior que seja a sua oração, estudo bíblico, participação na igreja, filhos, na verdade, prestarão contas diante de Deus, e você também. Você é apenas aquele semeador, mas quem convence é Deus. Cada pessoa vai te responder pelos seus próprios pecados, cada um, na verdade, vai se a responsabilidade diante de Deus. Portanto, viva uma época que a culpa sempre é atribui do outro. Já viu isso? A nossa geração é isso. A culpa sempre está no outro. Mas Provérbios 20:11 está escrito: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Provérbios 20:11. A escolha então é uma responsabilidade. Por isso eu peço que você lute em oração. Eu peço que você não desista, não abra mão, lute até o fim da sua vida. E eu vou usar dois exemplos aqui. Um exemplo dele é Billy Graham. O seu primeiro filho, Franklin, ele por um tempo manteve-se desviado dos caminhos do Senhor, mas hoje ele dirige um ministério abençoado de ajuda humanitária.
Um outro pastor, no tabernáculo do Brooklyn, ele também lutou em oração por sua filha desviada até ver as suas orações respondidas. Irmãos, essa é a perseverança nossa, perseverar em oração. Irmãos, o segundo grupo de pessoas que eu quero aplicar essa pregação é para você que vê tudo isso de fora. O primeiro grupo foi para aplicar a pais piedosos, que os seus filhos não estão no caminho do Senhor. O segundo grupo, eu quero pregar para você que está de fora vendo tudo isso. Pais piedosos, que os filhos não estão no caminho do Senhor. O que você deve fazer? Em primeiro lugar, você que está de fora, pare de criar teorias, pare de criar especulações, julgamentos, para você achar que está certo na sua teoria. Você que está de fora, ao invés de cair nessas teorias da sua cabeça, tenha compaixão desses pais, lute com eles em oração. Irmãos, eu já procurei na Bíblia algum deslize que justificasse a vida de Samuel, por que os filhos dele se desviou, mas não achei nenhum. Samuel viajava, é verdade. Samuel era alguém que precisava julgar muitas causas, se dedicar muito à obra do Senhor, é verdade. Mas não culpe essas pessoas, porque nós temos uma tendência de não sermos piedosos nessa hora. Nós temos a tendência de não agir com misericórdia nem com bondade para com esses pais e colocando, na verdade, mais peso, mais fardo e mais culpa. Tem uma devocional que eu vou enviar para vocês futuramente, e eu gravei ela diz mais ou menos o seguinte: olha, prontos a apontar, mas não dispostos a caminhar. O que quer dizer o título dessa devocional? As pessoas hoje vão para a internet, nos seus Instagrams, Facebook, YouTube, prontinho para condenar, prontinho para julgar. E eu estou falando de crente, cristão, apologetas cristãos. Mas são poucos que pegam na mão daquela pessoa e andam com ela. Eles têm a teoria formada, eles têm todo o pré-julgamento e a sentença, tem os textos bíblicos, está tudo muito correto, uma teologia muito correta. Mas pouca gente anda com aquela pessoa, entende? Pouca gente caminha com ela em oração, pouca gente caminha com ela em aconselhamento, pouca gente caminha com aquela pessoa num discipulado saudável, mas está prontinho para ir lá na internet, nos seus próprios pensamentos e despejar tudo aquilo ali nas redes sociais. Portanto, a vitória que você, pai ou mãe, tem com o seu filho, de repente, você é um pai piedoso, o seu filho hoje anda nos caminhos do Senhor, o seu filho é uma bênção, não julgue que isso é mérito seu. Tenha temor e tremor, porque a bondade e a misericórdia de Deus. Então, ao invés de você se encher de orgulho pessoal, veja isso como uma misericórdia de Deus, que Deus estendeu para você, para a vida do seu filho. Se o seu filho está no caminho do Senhor, se o seu filho é uma bênção hoje, atribua isso à graça de Deus, e não à sua capacidade de ser um excelente pai, à sua capacidade de ser uma excelente mãe. Eu peço que você que está de fora, que ao ver essas questões, o seu coração se encha de compaixão pelos perdidos. Eu peço que, na verdade, você pense nas almas que perecem no mundo lá fora. Primeira aplicação, pais piedosos que têm filhos desviados. Segunda aplicação, você que está de fora vendo tudo isso. E o terceiro grupo que eu quero aplicar essa mensagem é a pais que não são piedosos. Sabe, pais meio relaxados com a educação cristã dos seus filhos? Sabe, pais que não foram sérios na educação dos seus filhos? Pois é, essa aplicação agora vai para você. Se você foi um pai que não se arrependeu das suas atitudes cristãs ou pouco cristãs para o seu filho, é hora de você se arrepender agora. Peça a ajuda de Cristo para que você seja alguém mais piedoso na educação dos seus filhos. Peça para que você assuma, admita e se arrependa dessas atitudes pouco cristãs. E você talvez está tendo essas atitudes há tempo, você não tem orado com seus filhos, o seu filho na verdade nem conhece as narrativas bíblicas, você não investe pesado na vida da educação dos seus filhos. Irmãos, se você investe tão pesadamente para um MBA na sua área de atuação, se você investe tão pesadamente em uma pós-graduação, em um curso de graduação curricular aí das universidades, por que não investir pesadamente para educar os seus filhos? Vai fazer um curso de aconselhamento bíblico para você saber como aconselhar o seu filho? Vai comprar livros teologicamente saudáveis, ler esses livros e aplicar eles, porque não adianta só você ter a biblioteca cheia.
Certa vez um pastor famoso, né? Eu não vou dizer o nome dele para não expor, mas eu vou dizer o Russell Shedd, que estava com esse pastor famoso. E o Russell Shedd foi visitar a casa desse irmão. E ao visitar a casa dele, o pastor orgulhosamente mostrou a grande biblioteca que ele tinha de livros. E ele: aqui, Russell Shedd, olha, vem cá para você ver o meu escritório. E aí olhou muitos livros. O Russell Shedd fez uma simples pergunta para ele. Ele falou: você já leu todos esses livros que estão aqui? Aí o pastor falou: não. E eu só te faço uma segunda pergunta: como está a aplicação do que você leu diante dessa biblioteca toda imensa que está aqui à sua volta? Duas simples perguntas. Portanto, invista na educação do seu filho. Se ele é pouca idade, compre livros que vai relacionar a idade dele pequena. Se ele já é um adolescente, compre livros cristãos que vai te ensinar como lidar com filhos na adolescência. Se ele já é adulto, trabalhe no coração dele nesse sentido, mas invista. Se você foi um pai que não foi piedoso, a hora de arrepender é agora. Por fim, o último grupo que eu quero destinar essa mensagem de aplicação é aos filhos desviados. Filho, você está fora, você afastou dos caminhos do Senhor, você acha que é correto andar dessa maneira? Você entristece o coração de Deus, você entristece o coração do seu pai, da sua mãe. Você acha que é correto essa maneira como você tem andado? Você vai prestar contas diante de Deus um dia. Se você tem um pai piedoso que ora por você, que chora por você, é hora de você se arrepender. Porque você está desperdiçando o privilégio de nascer num lar cristão. Você está desprezando aquilo que muitas pessoas não tiveram, educação bíblica e saudável. Então, é com muita tristeza que talvez eu falo isso para você, mas você não percebeu a lágrima dos seus pais chorando aos cantos nas madrugadas por você. Porque a verdadeira fé, ô filho desviado, não vem por você imitar o seu pai. A verdadeira fé para você, filho que está desviado, na verdade consiste no encontro de você com Deus, o encontro pessoal com Ele. E esse temor, na verdade, tem que ser gerado no seu coração, porque a repetição da maneira como o seu pai vive vai só te trazer uma religiosidade farisaica. Talvez repetir o que seu pai faz apenas de forma mecânica vai te trazer só um vazio da vida cristã, e você vai achar que o evangelho não tem sentido para você, que o cristianismo, o protestantismo, toda a fé evangélica na verdade é falsa. Por quê? Porque você está vivendo de imitação e não de uma vida real. Portanto, o verdadeiro compromisso com Deus implica não de repetição, mas de transformação. E essa verdadeira fé, que é um dom de Deus, é resultado do que seu pai já pregou para você. É resultado de você, na verdade, responder a essa graça soberana, maravilhosa, divina, que parte do seu interior, de um encontro com Deus individual. Portanto, saiba disso. Hoje é dia de você restaurar esse caminho perdido. E ainda que os nossos filhos estejam perdidos, irmãos, no calabouço da vida, creia, a esperança. Sansão teve pais piedosos, e é interessante que Sansão entra para a galeria dos heróis da fé. Irmão, Sansão não cometeu suicídio, como muitos pregadores alegam. Sansão se entregou. Sansão aponta para uma tipologia de Cristo, do qual o povo de Israel não poderia vencer os seus inimigos, mas Sansão se entrega, morre em favor do povo de Israel, para a morte dos inimigos do povo de Israel. Sansão foi um homem de Deus. Você sabia que, tirando o trecho da narrativa da história de Sansão, Sansão só aparece uma única vez na Bíblia? Tirando o trecho da narração da história dele, ele só aparece uma única vez. Sabe aonde? Na galeria dos heróis da fé. Se Sansão tivesse ido para o inferno,
Se aquela falácia, eu sei que tem muita falácia dizendo que todo mundo que suicida vai para o inferno, isso é uma falácia, a Bíblia não afirma isso. Sansão não teria sido salvo e muito menos ter entrado para a galeria desse seleto grupo de homens de Deus. Ou o exemplo de Manassés. Manassés teve um pai piedoso como o rei Ezequias. Ezequias foi um homem de Deus. E no final da vida, Manassés se volta para o Senhor. 2 Crônicas, capítulo 33. Depois você lê em casa, assim como aquele texto que eu recomendei de Ezequiel 36. Portanto, se estes filhos se voltarem para o Senhor, Deus há de tirá-los desse lamaçal dessa vida. Se você, de alguma maneira, se identificou com algum trecho dessa mensagem, irmãos, é porque Deus é misericordioso. Você pôde ouvir essa mensagem. Portanto, não se apavore, porque a colheita do Senhor não se perdeu, amém? Vamos orar.